Milionário paga a uma mendiga asiática para ter um filho, mas quando ele nasce, o homem fica sem palavras com o que vê. Assista até o final e se inscreva no canal. Nicolai Constantinescu estava em pé diante das janelas do chão, ao teto de seu escritório na cobertura, seu reflexo se misturando à paisagem urbana além. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: a corporação multinacional que construíra do zero, a mansão imponente nas colinas, a frota de carros de luxo. No entanto, ao contemplar o império que criara, tudo o que podia sentir era o eco vazio do sucesso. A voz de sua assistente crepitou pelo interfone, anunciando mais uma fusão bem-sucedida. Nicolai mal reconheceu. Essas vitórias haviam perdido seu sabor anos atrás. Passando os dedos pelos cabelos grisalhos, ele se afastou da janela, seus sapatos italianos de couro silenciosos contra o piso de mármore enquanto andava pelo escritório. A parede diante dele exibia suas conquistas, prêmios, condecorações, capas de revistas, com seu rosto severo e olhos azuis penetrantes. O titã dos negócios da década, proclamava uma manchete. Nicolai riu com desdém. De que adiantava ser um titã quando não se tinha ninguém com quem compartilhar? Seu olhar se deteve em uma pequena moldura quase escondida no canto. Sua foto de formatura. A última foto tirada com seus pais antes de embarcarem em suas férias finais. O acidente de iate o deixara sozinho aos 22 anos, forçando-o a amadurecer da noite para o dia. 2 casamentos fracassados depois, Nicolai aprendera sua lição. O amor era uma transação comercial disfarçada de mentiras bonitas. Sua primeira esposa, Victoria, estava atrás de seu dinheiro desde o início, embora tivesse interpretado bem seu papel. A segunda, Cristina, talvez tivesse se importado genuinamente uma vez, mas não conseguiu lidar com sua dedicação ao trabalho, sua necessidade de controle, sua incapacidade de se abrir. Ambos os casamentos terminaram em divórcios amargos que apenas reforçaram seu cinismo. Sentando-se em sua cadeira de couro, Nicolai abriu seu laptop, puxando o documento sobre o qual estivera obcecado por semanas. Planejamento de legado, dizia o título. Abaixo dele, tópicos detalhavam várias opções para garantir que seu império não desmoronasse depois que ele se fosse. Seus olhos continuavam voltando para uma linha em particular: herdeiro necessário. O pensamento o consumia ultimamente. Ele precisava de alguém para herdar tudo o que construíra, alguém que pudesse moldar a sua imagem, alguém que carregasse seu nome adiante. Mas a ideia de outro casamento, outra chance de traição, impensável. Naquela noite, enquanto seu motorista navegava pelas ruas movimentadas do centro de Bucareste, a mente de Nicolai vagava por possibilidades. Adoção? Muito arriscado. Ele precisava de seu próprio sangue. Barriga de aluguel? Talvez. Mas as complicações legais. Seus pensamentos se dispersaram quando o carro parou em um sinal vermelho em um dos bairros menos prestigiados da cidade. Uma batida suave em sua janela o surpreendeu. Nicolai se virou, irritado com a interrupção, e se viu encarando os olhos, mais assombrosos que já vira. Uma jovem asiática estava do lado de fora, suas feições delicadas desgastadas pela dificuldade, cabelos pretos longos emaranhados pelo vento, emolduravam um rosto que falava de sofrimento e dignidade. Suas roupas estavam gastas, mas limpas, e algo em seu porte sugeria que ela nem sempre vivera nessas ruas. Por favor, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Não como há 2 dias. O primeiro instinto de Nicolai foi ignorá-la, levantar a janela e criar outra barreira entre ele e as realidades confusas do mundo. Em vez disso, ele se pegou estudando o rosto dela. As maçãs do rosto altas, os olhos inteligentes, a graça, silenciosa que a pobreza não conseguira apagar. Siga em frente, ele ordenou virando-se, mas quando o carro avançou, deixando a mulher para trás, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma solução para seu problema de legado que não exigiria envolvimento emocional. Um acordo comercial limpo e simples. Pare o carro, ele ordenou de repente. Seu motorista obedeceu, a confusão evidente em sua expressão.
Nikolai saiu na calçada, seu terno caro destoando naquele bairro. A jovem ainda estava visível à distância, afastando-se lentamente. Ele a observou por um momento, calculando riscos e possibilidades com a mesma precisão que aplicava em seus negócios. Senhorita, ele chamou, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Ela se virou, a surpresa piscando em suas feições. Tenho uma proposta de negócios para você. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de potencial. Enquanto ela caminhava hesitantemente de volta em sua direção, Nikolai sentiu os primeiros sinais de algo que não experimentava há anos. Esperança. Isso poderia funcionar. Um contrato, nada mais. Uma maneira de garantir seu legado, sem arriscar seu coração. Ileana Chen ficou congelada na calçada, seu coração batendo contra as costelas enquanto estudava o homem imponente diante dela. Tudo nele irradiava poder e riqueza, desde seu terno perfeitamente ajustado até sua presença imponente. Suas palavras ecoavam em sua mente. Uma proposta de negócios. Ela já ouvira ofertas semelhantes antes, cada uma carregando perigos não ditos, mas algo nos olhos deste homem era diferente. Não havia brilho predatório, apenas avaliação calculada. Por favor, entre no carro, ele disse, gesticulando para o elegante veículo preto parado na calçada. Ileana hesitou, seus instintos de sobrevivência gritando para ela correr. Mas para onde ela correria? O abrigo estava cheio novamente e o inverno se aproximava. A temperatura já havia caído o suficiente para deixar seus dedos dormentes à noite. Asseguro-lhe que esta é uma discussão de negócios legítima, ele acrescentou, notando sua hesitação. Meu motorista nos levará ao restaurante do hotel Athénée Palace. Lugar público, muitas testemunhas, se isso a fizer se sentir mais segura. Os olhos de Ileana correram para o motorista, que parecia tão profissional e indiferente quanto seu empregador. O hotel Athénée Palace era de fato um lugar muito público, e ela sempre poderia ir embora. Lentamente, ela assentiu, permitindo-se ser guiada para o banco de trás. O interior do carro era quente e cheirava a couro. Ileana sentou-se o mais longe possível do estranho, agudamente consciente de suas roupas surradas contra o estofamento luxuoso. Ele não parecia notar ou se importar com o contraste, sua atenção focada em seu telefone, enquanto fazia uma ligação rápida para reservar uma sala de jantar privativa. Sou Nikolai Constantinescu, ele disse depois de desligar, finalmente, quebrando o silêncio tenso. E você é? Ileana Chen, ela respondeu suavemente, seu sotaque mal perceptível após anos na Romênia. Ela trabalhara duro para aperfeiçoar seu romeno, de volta quando ainda acreditava no sonho romeno. Antes de tudo desmoronar. Chinesa? Ele perguntou seu tom profissional. Ela assentiu. De Bucareste originalmente. O resto da viagem passou em silêncio, mas Ileana podia sentir Nikolai estudando-a quando achava que ela não estava olhando. Ela manteve sua postura ereta, queixo erguido. Ela poderia estar sem teto, mas não esquecer as lições de sua mãe sobre dignidade. O hotel Athénée Palace se ergueu diante deles, sua fachada reluzente, um lembrete gritante da vida que Ileana uma vez sonhara. O maître recebeu Nikolai pelo nome, levando-os a uma sala de jantar isolada, com vista para as luzes da cidade. O estômago de Ileana se contraiu à vista do elegante cenário da mesa. Ela não se lembrava de sua última refeição adequada. Peça o que quiser, Nikolai disse, entregando-lhe um menu. Podemos discutir negócios depois que você tiver comido. Ileana queria devorar tudo à vista, mas se forçou a escolher modestamente uma tigela de sopa e frango grelhado. Nikolai não pediu nada além de um copo de uísque, que mal tocou enquanto a observava comer, com movimentos cuidadosamente controlados. Finalmente, quando ela não podia mais adiar, Ileana pousou seu garfo. Que tipo de proposta de negócios? O senhor tinha em mente, senhor Constantinescu? Nikolai se inclinou para a frente, seus olhos azuis intensos. Serei direto. Preciso de um herdeiro, um filho do meu próprio sangue, mas não tenho interesse em casamento ou envolvimentos emocionais.
O que estou propondo é um acordo de barriga de aluguel. Você carregaria meu filho, viveria em minha casa durante a gravidez, receberia os melhores cuidados médicos e seria generosamente compensada. Depois você renunciaria a todos os direitos parentais e seguiria com sua vida financeiramente segura. O garfo de Ileana tilintou contra o prato. De todas as propostas que ela esperava, esta não era uma delas. Você quer um bebê? Sim. Através de inseminação artificial, é claro. Seria um arranjo puramente comercial, sem envolvimento emocional, sem complicações. Você teria sua própria suíte em minha casa, privacidade completa e um pagamento substancial após a conclusão do contrato. Ele mencionou uma quantia que fez a cabeça de Ileana girar. Era o suficiente para começar uma nova vida, para finalmente abrir o pequeno negócio com o qual sonhara, para nunca mais se preocupar em ficar sem teto novamente, mas carregar uma criança, entregá-la. Por que eu? Ela perguntou, sua voz mal audível. A expressão de Nikolai permaneceu impassível. Você tem traços genéticos desejáveis. Inteligência, evidente em seus olhos e na maneira como se porta. Boa estrutura óssea, feições graciosas. Você é jovem e parece saudável apesar de suas circunstâncias atuais. Mais importante, você não tem nada que aprenda, nenhuma família para complicar as coisas. Sua avaliação clínica deveria tê-la ofendido, mas Ileana apreciou a honestidade. Isso não era sobre romance ou conexão, era sobre genética e conveniência. Um acordo comercial, nada mais. Haveria um contrato, ele continuou, tirando um envelope grosso. Meus advogados redigiram a documentação preliminar. Pegue, leia com cuidado. Darei a você 48 horas para decidir. Os dedos de Ileana tremeram ao aceitar o envelope. Dentro estava a chave para tudo o que ela perdera: segurança, estabilidade, um futuro. Mas o preço? Ela pensou nas lições de sua mãe sobre família e honra, sobre a santidade de trazer vida ao mundo. E se... Ela começou. Então reuniu coragem. E se eu desenvolver sentimentos pela criança? O rosto de Nikolai endureceu. Isso seria desaconselhável. O contrato proíbe especificamente qualquer tentativa de contato. Após o nascimento, você precisaria deixar o país, voltar para a China ou ir para outro lugar desde que seja longe daqui. Estou oferecendo a você liberdade financeira, senhorita Chen, não uma família. Ileana assentiu lentamente, entendendo os termos. Isso era uma transação, nada mais. Ela poderia fazer isso. Tinha que fazer isso. A sobrevivência a ensinara a ser prática, a aproveitar as oportunidades quando surgissem. Ainda assim, algo em seu peito doía com a frieza de tudo aquilo. 48 horas, ela repetiu, agarrando o envelope. E se eu concordar? Então você se mudará para minha casa imediatamente e começaremos os procedimentos médicos o mais rápido possível. Nikolai sinalizou pedindo a conta. Meu motorista a levará onde precisar ir esta noite. Lembre-se, 2 dias. Não tente negociar ou me contatar antes disso. Quando tomar sua decisão, deve ser final. As 48 horas passaram como um sonho febril para Ileana. Ela passou a primeira noite em seu canto escondido habitual da biblioteca pública, lendo cada linha do contrato sob as duras luzes fluorescentes. Os termos eram claros e abrangentes: cuidados médicos, arranjos de moradia, compensação financeira e confidencialidade absoluta. A cláusula final, exigindo sua partida após o nascimento, estava impressa em letras em negrito que pareciam zombar dela. Ela pensou em sua mãe, que havia sacrificado tudo para lhe dar uma educação, que sempre lhe dissera que as crianças eram presentes preciosos, não mercadorias. Mas sua mãe não estava aqui. Ela deixara este mundo 3 anos atrás, deixando Ileana sozinha, com nada além de sonhos que haviam desmoronado como folhas de outono. Na segunda noite, Ileana sentou-se em uma lanchonete aberta 24 horas, bebericando uma xícara de café enquanto observava a chuva riscar as janelas. A garçonete Anca, que às vezes lhe dava comida extra, notou sua distração. — Está tudo bem, querida?
Ela perguntou, enchendo novamente a xícara de Ileana. Você parece estar carregando o peso do mundo. Ileana conseguiu um pequeno sorriso. Tenho que tomar uma grande decisão. Quer falar sobre isso? Ileana balançou a cabeça. A cláusula de confidencialidade do contrato já estava em vigor, mesmo antes de assinar. Além disso, como ela poderia explicar essa situação para alguém? Que ela estava considerando alugar seu corpo para um estranho rico? Carregar seu filho apenas para entregá-lo para sempre? Quando o amanhecer rompeu no segundo dia, Ileana estava em pé diante dos imponentes portões da mansão de Nicolae Constantinescu, seus poucos pertences em uma mochila gasta. Ela tomara sua decisão. Isso era sobrevivência, e ela era uma sobrevivente. O interfone crepitou quando ela apertou o botão. Sim, uma voz nítida respondeu. Ileana Chen, estou aqui para ver o Sr. Constantinescu. Os portões se abriram silenciosamente, e Ileana subiu a entrada sinuosa, seu coração trovejando no peito. Nicolae estava esperando na porta, sua expressão tão ilegível como sempre. Você tomou sua decisão? Ele perguntou, embora não fosse realmente uma pergunta. Ileana entregou-lhe o contrato, sua assinatura recente na última página. Sim, ele assentiu, gesticulando para que ela entrasse. O saguão era maior que qualquer apartamento em que ela já morara, com tetos altos e pisos de mármore que ecoavam seus passos. Uma mulher de meia idade em um vestido preto simples estava esperando. Esta é a senhora Popescu, minha governanta, explicou Nicolae. Ela mostrará seu quarto e explicará as regras da casa. A triagem médica começa amanhã às 9. Meu motorista a levará à clínica. Com isso, ele se virou e se afastou, deixando Ileana com a senhora Popescu, que a examinou com olhos gentis, mas avaliadores. Venha, querida, disse a governanta, conduzindo-a por uma grande escadaria. Vamos acomodá-la. A suíte era além de qualquer coisa que Ileana pudesse ter imaginado. Uma sala de estar se abria para um quarto espaçoso, com sua própria varanda. O banheiro era maior que seu antigo estúdio, com uma banheira que poderia caber 3 pessoas. Um closet vazio esperava para ser preenchido. O Sr. Constantinescu providenciou uma personal shopper para vir amanhã à tarde, explicou a senhora Popescu. Você precisará de um guarda-roupa apropriado. As refeições são servidas na sala de jantar pequena. Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6. O Sr. Constantinescu raramente se junta, então não se sinta obrigada a esperá-lo. Ileana colocou sua mochila cuidadosamente em uma poltrona luxuosa. Há restrições sobre onde posso ir. A ala leste é a área privada do Sr. Constantinescu, estritamente proibida. Os jardins, a piscina e a biblioteca estão à sua disposição. Você terá um cartão de segurança para os portões, mas quaisquer viagens para fora devem ser aprovadas primeiro pelo escritório do Sr. Constantinescu. A senhora Popescu fez uma pausa, sua expressão suavizando. Sei que isso é avassalador, querida. Tente descansar hoje. Amanhã será um dia ocupado, com médicos e compromissos. Depois que a governanta saiu, Ileana ficou no meio do quarto, sentindo-se como uma intrusa em um museu. Tudo era imaculado, caro e totalmente impessoal. Ela caminhou até a varanda, abrindo as portas francesas para deixar entrar o ar fresco. A vista dava para jardins bem cuidados, e além deles, a cidade se estendia até o horizonte. Em algum lugar lá fora estava sua antiga vida, as ruas que aprendera a navegar, as pessoas gentis que às vezes a ajudavam, as duras realidades, às quais se acostumara. Agora ela estava em um palácio de mármore e cristal, preparando-se para criar uma vida que teria que entregar. A mão de Ileana vagou para sua barriga plana, imaginando como se sentiria nos meses por vir. O bebê chutaria, responderia a sua voz. Ela seria capaz de manter seu coração congelado, tratando isso como nada mais que uma transação comercial? Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. A senhora Popescu havia retornado com uma bandeja de chá e sanduíches. Você parecia não ter comido hoje, disse ela simplesmente colocando a bandeja. E falando como alguém que trabalha para o Sr. Constantinescu há 15 anos, um conselho. Não se deixe enganar pela fachada fria.
Ele não é tão insensível quanto finge ser. Vi como ele olha para a ala do berçário. Está trancada há canos, mas ontem ele ordenou que fosse aberta e limpa. Ileana observou a governanta sair. Então afundou em uma cadeira, segurando a delicada xícara de chá em suas mãos. O aroma familiar do chá de jasmim trouxe lágrimas inesperadas aos seus olhos. Uma gentileza tão pequena, mas rachou algo em sua compostura cuidadosamente mantida. Pela primeira vez desde que tomara sua decisão, Ileana se permitiu chorar. Pela criança que carregaria, mas nunca conheceria, pelos sonhos que perdera, pela estranha reviravolta do destino que a trouxera até ali. Quando o sol se pôs sobre os jardins, lançando longas sombras em seu novo quarto, ela enxugou os olhos e endireitou os ombros. Ela fizera sua escolha. Agora tinha que viver com ela. A primeira semana na mansão passou em um borrão de consultas, médicas e procedimentos burocráticos. Toda manhã, Ileana se encontrava em clínicas estéreis, suportando testes e exames intermináveis. Coletas de sangue, triagens genéticas, avaliações de fertilidade. Cada procedimento a lembrava de que seu corpo agora fazia parte de um plano de negócios cuidadosamente orquestrado. A doutora Helena Ionescu, a especialista em fertilidade que Nicolai escolhera, era uma mulher pequena com olhos afiados e toque gentil. Ela falava mandarim, o que surpreendeu e confortou Ileana durante sua primeira consulta. Tudo parece promissor, disse a doutora Ionescu, revisando os resultados dos testes de Ileana. Sua saúde é excelente, apesar de suas recentes circunstâncias. Podemos começar os tratamentos hormonais na próxima semana. Ileana assentiu, tentando se concentrar nas explicações da médica sobre medicações injetáveis e agendamento. Mas sua atenção continuava se desviando para Nicolai, que estava sentado no canto da sala de exames, digitando em seu telefone. Ele não olhara para cima nenhuma vez durante toda a consulta, como se os detalhes técnicos de criar seu herdeiro estivessem abaixo de sua atenção. De volta à mansão, os dias de Ileana caíram em uma rotina. Manhãs na clínica, tardes com vários especialistas, nutricionistas, instrutores de yoga pré-natal, treinadores de bem-estar. Cada aspecto de sua vida era agora monitorado e otimizado, como um investimento cuidadosamente gerenciado. A personal shopper havia enchido seu closet com roupas de maternidade elegantes em antecipação aos meses por vir. Ileana se sentia estranha, usando itens tão caros, mas a senhora Popesco insistia que era importante manter as aparências. A casa do Sr. Constantinesco tem padrões, ela explicara gentilmente. Uma noite, cerca de 10 dias após sua chegada, Ileana estava voltando da biblioteca com uma pilha de livros quando ouviu música vindo da ala oeste. Curiosa, ela seguiu o som, encontrando-se do lado de fora de uma porta parcialmente aberta. Dentro, Nicolai estava sentado em um piano de cauda, seus dedos se movendo sobre as teclas com graça inesperada. A melodia era assombrosa. Noturno em mi bemol maior de Chopin, ela percebeu, lembrando-se de suas próprias aulas de piano da infância. Ela deve ter feito algum pequeno som, porque as mãos de Nicolai pararam de repente. Você deveria estar descansando, ele disse sem se virar. Os tratamentos hormonais começam amanhã. Sinto muito. Eu só... Ileana hesitou. Não sabia que você tocava. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, senhorita Chen. E é exatamente assim que deve permanecer. Seu tom era frio, dispensativo. Mas quando Ileana se virou para sair, ele falou, novamente. Minha mãe me ensinou. Ela era pianista de concerto antes de se casar com meu pai. Havia algo em sua voz, uma rachadura na fachada polida, rapidamente suavizada. Os tratamentos serão desagradáveis. Certifique-se de seguir as instruções da doutora Ionescu com precisão. Foi a conversa pessoal mais longa que tiveram desde que ela se mudara. Ileana ficou na porta por um momento a mais, observando suas costas retas, a tensão em seus ombros. A música era linda, ela disse suavemente, então se afastou. Na manhã seguinte, a realidade do que ela concordara entrou em foco nítido. Ileana estava sentada no chão do banheiro,
tentando firmar suas mãos enquanto preparava a primeira injeção hormonal. A doutora Ionescu havia demonstrado o procedimento, mas fazê-lo sozinha era diferente. A agulha parecia enorme, ameaçadora. Uma batida em sua porta a assustou. Senhorita Chen, era a voz de Nikolai. A doutora Ionescu mencionou que você poderia precisar de assistência com a primeira injeção. As mãos de Ileana tremeram mais forte. Estou bem, ela gritou, mas sua voz atraiu. Após um momento de silêncio, ela o ouviu suspirar. Estou entrando. Antes que ela pudesse protestar, Nikolai estava em seu banheiro avaliando a situação com sua eficiência clínica habitual. Sem uma palavra, ele se ajoelhou ao lado dela, pegando a seringa de seus dedos trêmulos. Minha segunda esposa precisou de tratamentos de fertilidade, ele explicou, sua voz neutra enquanto preparava a injeção. Aprendi a fazer isso. Ele limpou a pele dela com álcool, seu toque impessoal mas gentil. Pequena picada agora. Ileana mal sentiu a agulha, muito distraída pela estranha intimidade do momento. Este homem poderoso ajoelhado no chão de seu banheiro, realizando uma tarefa tão pessoal. Quando terminou, ele descartou a agulha e se levantou ajeitando seu terno. A primeira é sempre a mais difícil, ele disse, caminhando até a porta. Você se acostumará. Ele fez uma pausa, de costas para ela. Pedirei à senhora Popescu que verifique você em 1 hora. Os efeitos colaterais podem ser desafiadores. Ao longo daquele dia, enquanto ondas de náusea e tontura a atingiam, Ileana continuava pensando naquele momento no banheiro. Sobre a maneira cuidadosa como ele manuseara a seringa, o pequeno vislumbre de seu passado com sua segunda esposa. Havia camadas em Nikolai Constantinescu, que seu exterior frio mantinha escondidas. Naquela noite, ela ouviu o piano novamente. Desta vez, era a sonata ao luar de Beethoven, as notas melancólicas flutuando pelos corredores como fantasmas de memórias. Ileana sentou-se em seu quarto, uma mão descansando em seu estômago, onde logo uma nova vida cresceria, e ouviu a música de um homem que afirmava não poder amar. A senhora Popescu a encontrou ali mais tarde, trazendo seu chá da noite e medicamentos. A governanta sorriu com conhecimento de causa quando ouviu o piano distante. Ele só toca quando algo está em sua mente, ela disse, arrumando as coisas do chá. Não tocava aquele piano há meses, mas tem tocado todas as noites desde que você chegou. Ileana bebericou seu chá, deixando o líquido quente acalmar seu estômago enjoado. Ele é um homem complicado, ela observou quietamente. Não somos todos, querida. A senhora Popescu deu um tapinha em seu ombro. Não somos todos. O sol da manhã cedo filtrava pelas janelas da clínica, enquanto Ileana estava deitada na mesa de exame. O gel frio em sua barriga, fazendo-a tremer levemente. Haviam-se passado 6 semanas desde a implantação bem-sucedida, e hoje era seu primeiro ultrassom. Nikolai estava perto da porta, sua atenção aparentemente focada em seu telefone, mas Ileana notou como seus olhos continuavam se voltando para a tela escura da máquina de ultrassom. A doutora Ionescu moveu a sonda lentamente pelo abdômen de Ileana, sua expressão concentrada. A sala se encheu de sons parecidos com estática, até que, de repente, um ruído rítmico preencheu o ar. Aí está, sorriu a doutora Ionescu. Esse é o batimento cardíaco do seu bebê. A respiração de Ileana ficou presa na garganta. O som era como nada que ela já ouvira antes. Forte, rápido, milagroso. Sem pensar, ela se virou para olhar para Nikolai, pegando um momento desprotegido de admiração em seu rosto antes que sua máscara habitual voltasse ao lugar. Espere, disse a doutora Ionescu, movendo a sonda ligeiramente. Estou captando... Sim, há outro batimento cardíaco. Ela ajustou a sonda novamente, seu sorriso se alargando. E um terceiro. Parabéns, você está carregando trigêmeos. A palavra pairou no ar como um trovão. Ileana sentiu a sala girar levemente, suas mãos agarrando as bordas da mesa. De exame. Trigêmeos. 3 bebês. 3 vidas crescendo dentro dela. Nikolai ficou completamente imóvel, seu telefone esquecido, em sua mão.
Você tem certeza? Sua voz mal passava de um sussurro. Absolutamente, respondeu a doutora Ionesco, apontando para a tela onde 3 formas distintas eram visíveis. Todos os 3 embriões se implantaram com sucesso. Pelo que posso ver, todos estão se desenvolvendo normalmente. Ileana não conseguia tirar os olhos da tela, observando os pequenos corações pulsantes. 3 bebês que ela teria que entregar. 3 pedaços de seu coração que ela precisaria aprender a viver sem. A viagem de volta à mansão foi silenciosa, pesada com pensamentos não ditos. Nikolai olhava pela janela, seu maxilar apertado. Uma vez em casa, ele desapareceu em seu escritório sem dizer uma palavra, deixando Ileana sozinha com o peso de sua nova realidade. Naquela noite, pela primeira vez desde que ela se mudara, Nikolai se juntou a ela para o jantar. Ele sentou-se na extremidade oposta da mesa, empurrando sua comida pelo prato mais do que comendo. O contrato, ele finalmente falou, sua voz áspera. Precisaremos revisá-lo. A compensação será triplicada, é claro. E você precisará de cuidados adicionais. Trarei especialistas. Ileana pousou seu garfo. É só nisso que você está pensando? No contrato? Os olhos de Nikolai encontraram os dela, e por um momento ela viu algo como vulnerabilidade neles. Em que mais eu deveria estar pensando? 3 bebês, ela disse suavemente. 3 pequenas vidas que criamos. Isso não significa nada para você além de logística e documentos legais? Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Isso não muda nada. O acordo permanece o mesmo. Você os carregará, os entregará e irá embora. A única diferença é o número. Ele se virou para sair, então pausou. Pedirei à senhora Popesco para trazer algumas vitaminas pré-natais para a gestação múltipla. Tente descansar. Mas naquela noite, Ileana acordou com o som do piano novamente. A melodia era diferente desta vez, mais suave, quase como uma canção de ninar. Ela se envolveu em um roupão e caminhou silenciosamente pelos corredores, atraída pela música como uma mariposa pela chama. A porta do escritório estava entreaberta, e através dela, ela podia ver Nikolai ao piano. Sua postura perfeita habitual havia desaparecido, substituída por uma leve curva de seus ombros, que falava de exaustão ou preocupação. A música parou de repente, e ele pressionou os dedos contra as têmporas. 3. Ela o ouviu sussurrar. Para a sala vazia. Como vou criar 3? Ileana recuou silenciosamente, não querendo intrometer-se neste momento privado de vulnerabilidade, mas ao se virar, ela esbarrou em uma pequena mesa, fazendo um vaso decorativo balançar. Nikolai estava na porta instantaneamente, sua máscara de volta no lugar. Você deveria estar dormindo, ele disse, seu tom cortante. A música me acordou, ela respondeu. Então acrescentou suavemente. Era linda. O que era? Ele hesitou por um momento. Algo que minha mãe costumava tocar para mim quando eu não conseguia dormir. Não me lembro do nome. Seus olhos baixaram para a barriga dela, ainda plana, mas agora guardando 3 preciosos segredos. Você realmente deveria descansar. Eles precisarão de toda a sua força. A maneira como ele disse eles, havia algo quase terno nisso, algo que desmentiu suas palavras frias do jantar. Ileana assentiu virando-se para ir, mas a voz dele a deteve. Senhorita Chen? Ela olhou de volta para ele. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, não hesite em pedir. Esta situação é sem precedentes. Precisaremos ser cuidadosos, muito cuidadosos. Não era exatamente preocupação em sua voz, mas era algo próximo disso. Ileana ofereceu-lhe um pequeno sorriso. Ficarei bem, Sr. Constantinesco. Todos nós ficaremos bem. Enquanto caminhava de volta para seu quarto, uma mão descansando protetoramente sobre sua barriga, Ileana pensou sobre o homem que acabara de deixar. O empresário que falava de contratos e arranjos, e a alma solitária que tocava canções, de ninar no escuro. Em algum lugar entre essas duas versões de Nikolai Constantinesco estava uma verdade que ela começava a vislumbrar
como sombras se movendo atrás de um vidro fosco. Em seu quarto, ela encontrou um novo livro em sua mesa, de cabeceira. O que esperar quando você está esperando múltiplos? Dentro havia uma nota na caligrafia da senhora Popesco. O senhor Constantinesco mandou trazer isso da livraria esta tarde. Ele disse que você poderia achar útil. Ileana passou os dedos pela capa, pensando sobre os 3 pequenos batimentos cardíacos que ouvira naquela manhã, sobre o homem que dizia que só queria herdeiros, mas encomendava livros de gravidez e tocava canções de ninar. Talvez, ela pensou enquanto adormecia, algumas paredes não fossem destinadas a permanecer congeladas para sempre. À medida que o verão se transformava em outono, o corpo de Ileana começou a mudar mais rapidamente do que o esperado. A doutora Ionesco explicou que gravidezes múltiplas geralmente apareciam mais cedo, mas nada havia preparado Ileana para o quão rapidamente sua estrutura esguia se adaptaria para carregar 3 vidas em crescimento. No 4º mês, sua barriga já estava proeminentemente arredondada, e sua graça habitual havia dado lugar a uma maneira mais cautelosa de se mover. Uma manhã, enquanto descia cuidadosamente a escadaria principal, uma onda de tontura a atingiu. Ela agarrou o corrimão tentando se firmar, mas sua visão ficou turva nas bordas. Justo quando seus joelhos começavam a ceder, braços fortes a pegaram, levantando-a como se não pesasse nada. "O que você está fazendo andando nessas escadas sozinha?" A voz de Nikolai era afiada, com o que soava surpreendentemente como medo. Ele a carregou até a sala de estar mais próxima, seu coração batendo tão forte que ela podia senti-lo através de seu terno caro. "Estou bem", Ileana protestou fracamente enquanto ele a colocava em um sofá luxuoso. "Só um pouco tonta." "Senhora Popesco", ele chamou, sua mão permanecendo no ombro de Ileana mais tempo que o necessário. A governanta apareceu quase instantaneamente, como se estivesse por perto. "De agora em diante, a senhorita Chen não deve usar as escadas principais sem assistência. Peça a Toma para instalar o elevador de escada hoje, aquele que discutimos." Ileana piscou surpresa. "Um elevador de escada? Isso não é necessário, só preciso ser mais cuidadosa." 3 bebês. Nikolai a interrompeu, seu tom não admitindo argumentos. 3 bebês que precisam de você saudável e segura." Ele se virou para a senhora Popesco. "Traga-lhe um chá e algo para comer. E ligue para a doutora Ionesco. Quero que ela seja examinada imediatamente." "Já coloquei a chaleira no fogo", disse a senhora Popesco com um sorriso conhecedor. "E a doutora Ionesco sempre vem às quintas-feiras, lembra? Ela estará aqui em 1 hora." Nikolai passou a mão pelos cabelos, um gesto que Ileana aprendera a reconhecer como um sinal de agitação. "Certo, quinta-feira." Ele olhou para Ileana e por um momento sua máscara profissional escorregou completamente. "Você me assustou." As palavras pareceram surpreendê-lo tanto quanto a ela. Ele se endireitou rapidamente, ajustando sua gravata. "Quero dizer, não podemos arriscar nenhuma complicação. O investimento..." "Claro", Ileana disse suavemente, uma mão descansando em sua barriga crescente. "O investimento." Mais tarde naquela tarde, depois que a doutora Ionesco garantiu que tudo estava bem, mas recomendou mais repouso, Ileana estava sentada no jardim aproveitando o sol de outono. Os jardineiros haviam criado uma área de estar confortável para ela, perto do Lago dos Carpas, completa com almofadas e um guarda-sol. Ela estava lendo um dos muitos livros sobre paternidade que haviam misteriosamente aparecido em seu quarto, quando ouviu vozes da janela aberta do escritório de Nikolai acima. "As reformas do berçário estão quase completas, senhor", Toma, o gerente da casa, estava dizendo. "Mas houve um pequeno problema com os berços que você encomendou." "Que problema?" A voz de Nikolai estava afiada. "O artesão italiano só pode fazer 2 a tempo para o parto. O terceiro seria atrasado por várias semanas." "Inaceitável. Encontre outro artesão que possa igualar a qualidade e tenha todos os 3 prontos. Dinheiro não é problema. Esses berços precisam ser perfeitos. Serão suas primeiras camas. Suas primeiras." Ele parou abruptamente. "Apenas faça isso." Ileana sorriu consigo mesma.
lembrando-se de como ele insistira que os preparativos do berçário eram questões puramente práticas, sendo tratadas por sua equipe. No entanto, aqui estava ele, supervisionando pessoalmente a seleção dos berços, preocupado com que fossem perfeitos. Os bebês escolheram aquele momento para fazer sua presença conhecida, um deles chutando firmemente contra suas costelas. Ileana ofegou suavemente com a nova sensação. Os chutes haviam começado alguns dias atrás, mas este era o mais forte até agora. Senhorita Chen, a voz de Nikolai veio de trás dela. Ele deve ter ouvido seu ofego. Você está bem? Sim. Ela sorriu, então agiu por impulso. Gostaria de sentir algo incrível? Ele hesitou, parecendo tão incerto quanto ela já ouvira. Lentamente, Ileana pegou sua mão e a guiou para o local onde o bebê ainda estava chutando. Nikolai ficou completamente imóvel quando outro chute pressionou contra sua palma. Isso é? Um de seus filhos, Ileana confirmou. Eles estão muito ativos hoje. A mão de Nikolai tremeu levemente contra a barriga dela. Outro chute. E seus olhos se arregalaram de admiração. Por vários batimentos cardíacos, ele ficou ali, conectado a seus filhos não nascidos pela primeira vez. Então, como se lembrando de si mesmo, ele retirou a mão e deu um passo para trás. Obrigado por monitorar o desenvolvimento deles tão diligentemente. Ele disse rigidamente, mas sua voz não estava totalmente firme. Devo voltar ao trabalho. Ileana o observou se retirar para a casa, seus ombros tensos, mas mal 10 minutos depois, a senhora Popescu apareceu com uma bandeja de frutas frescas e um novo livro, comunicando-se com seus filhos não nascidos, o poder do toque e do som. Ele encomendou na semana passada, confidenciou a governanta com uma piscadela. Entrega expressa. Disse que era importante para o desenvolvimento neural dos bebês ter estimulação adequada. Muito científico sobre isso, é claro. Naquela noite, a música do piano começou mais cedo que o habitual. Ileana reconheceu a peça, Sonata para Piano número 11 de Mozart, conhecida por, supostamente, ajudar no desenvolvimento. Fatal. Enquanto estava sentada em seu quarto, sentindo os movimentos suaves dos bebês dentro dela, ela se perguntou se Nikolai sabia que ela podia ouvi-lo tocando, se talvez a música fosse destinada a mais do que apenas ele mesmo. Na manhã seguinte, ela encontrou um pequeno sistema de som instalado em seu quarto, pré-programado com música clássica. A nota anexada simplesmente dizia, para o desenvolvimento cognitivo deles, NC. Ileana sorriu, passando os dedos sobre suas iniciais. Os bebês se mexeram dentro dela, como se dançassem com as notas suaves de Mozart, preenchendo seu quarto. Paredes de gelo, ela estava aprendendo, podiam derreter das maneiras mais inesperadas. Os meses de inverno trouxeram neve pesada e mudanças inesperadas na rotina cuidadosamente ordenada da mansão. Quando Ileana entrou em seu 6º mês de gravidez, carregar trigêmeos havia se tornado cada vez mais desafiador. Sua estrutura pequena lutava com o peso, e a doutora Ionescu havia ordenado repouso completo na cama, após detectar sinais precoces de possíveis complicações. A reação de Nikolai às ordens da médica surpreendeu a todos. Em poucas horas, ele havia transformado a suíte de Ileana em um santuário confortável. Uma cama de qualidade hospitalar apareceu, junto com um sofisticado sistema de monitoramento que enviava dados em tempo real para o consultório da doutora Ionescu. O quarto adjacente se tornou uma área de estar privada cheia de livros, sistemas de entretenimento e tudo o que ela pudesse precisar durante seu confinamento. O Sr. Constantinescu não sai de casa há 3 dias, confidenciou a Sra. Popescu uma manhã enquanto trazia o café da manhã de Ileana. Ele tem trabalhado de seu escritório, dizendo que precisa estar disponível em caso de emergência. Ela arrumou a comida na mesa ajustável com cuidado praticado. Em 15 anos, nunca o vi pular reuniões do conselho. Ileana se mexeu desconfortavelmente, tentando encontrar uma posição melhor. Os bebês estavam especialmente ativos hoje, seus movimentos visíveis através de sua pele esticada. Ele está apenas sendo cauteloso com seu investimento, ela disse,
mas as palavras careciam de convicção. Investimento? A senhora Popesco ergueu uma sobrancelha. É por isso que ele passou 2 horas pessoalmente arrumando este quarto? Por que ele liga para a doutora Ionesco 2 vezes ao dia para atualizações? Por que ele anda de um lado para o outro no corredor, fora do seu quarto todas as noites? Antes que Ileana pudesse responder, uma batida as interrompeu. Nicolai estava na porta, sua aparência geralmente impecável, ligeiramente amarrotada, como se não tivesse dormido bem. Os monitores mostraram um movimento elevado durante a noite. Ele disse sem preâmbulo: "Você experimentou algum desconforto?" "Apenas as acrobacias usuais." Ileana sorriu. Então fez uma careta quando um dos bebês chutou particularmente forte. Nicolai atravessou o quarto em 3 passos rápidos. "O que há de errado?" "Nada. Eles estão apenas muito ativos hoje. Você gostaria..." Ileana hesitou. Então reuniu sua coragem. "Gostaria de senti-los. Às vezes eles se acalmam quando alguém fala com eles." Por um momento ele ficou congelado, aquela batalha familiar entre controle e desejo visível em seus olhos. Então, lentamente, ele se sentou na beira da cama dela e colocou a mão em sua barriga. Os bebês, como se sentindo sua presença, chutaram contra sua palma. "Olá, pequeninos," ele disse suavemente, sua voz assumindo um tom gentil que Ileana nunca ouvira antes. "Vocês deveriam deixar sua mãe descansar." A palavra mãe pairou no ar entre eles, pesada com implicações não ditas. Ileana viu a senhora Popesco sair silenciosamente do quarto, deixando-os sozinhos. "Eles respondem à sua voz," Ileana observou, observando seu rosto enquanto outro chute pressionava contra sua mão. "Eles sempre se movem mais quando você está por perto." A outra mão de Nicolai se juntou à primeira, embalando sua barriga como se segurasse o tesouro mais precioso do mundo, o que, Ileana supôs, era verdade. Os bebês se acalmaram ligeiramente, seus movimentos se tornando mais suaves. "Minha mãe costumava me contar histórias sobre quando estava me esperando," ele disse inesperadamente, sua voz distante com a memória. "Ela dizia que eu só me acalmava quando meu pai lia o jornal financeiro em voz alta." Um fantasma de sorriso cruzou seu rosto. "Suponho que algumas coisas sejam herdadas." "Me conte mais sobre eles," Ileana encorajou gentilmente. Em todos esses meses, ele nunca falara sobre seus pais. Nicolai ficou quieto por tanto tempo que ela achou que ele não responderia. "Eles eram felizes," ele finalmente disse. "Genuinamente felizes juntos. Meu pai era um homem de negócios como eu, mas ele nunca deixou que isso o consumisse da maneira que eu deixei. Minha mãe enchia nossa casa de música e risos. Eles tinham essa maneira de olhar um para o outro, mesmo depois de 20 anos de casamento, como se ainda estivessem se apaixonando." "O que aconteceu?" Ileana perguntou suavemente, embora já soubesse a resposta pela verificação de antecedentes que fora obrigada a ler. "Um acidente de iate na costa da Moldávia. Eu tinha 22 anos, acabara de me formar na faculdade de administração." Suas mãos apertaram levemente a barriga dela. Então relaxaram quando um dos bebês empurrou contra elas. "Tudo o que construí desde então foi para deixá-los orgulhosos, para criar algo duradouro. Mas ultimamente tenho me perguntado..." Ele parou, aparentemente perdido em pensamentos. Os bebês haviam se acalmado completamente agora, acalentados pelo calor de suas mãos e o som de sua voz. Perguntando-se o quê, Ileana incentivou. Nicolai olhou para ela então. Realmente olhou para ela, sua máscara profissional completamente ausente. "Se eu tenho construído o tipo errado de legado? Se talvez." Ele parou abruptamente, levantando-se e afastando-se da cama. "Você deveria descansar." A doutora Ionesco enfatizou a importância do sono adequado durante este trimestre. Mas em vez de sair imediatamente como normalmente fazia, ele hesitou. "Ajudaria-se. Você gostaria que eu tocasse algo? O piano pode ser ouvido claramente deste quarto, e estudos mostram que a música clássica pode ser benéfica para o desenvolvimento fetal." Ileana sorriu, acomodando-se de volta em seus travesseiros. "Isso seria adorável." Minutos depois,
As notas suaves de Clair de Lune de Debussy flutuaram pela casa. Ileana fechou os olhos, uma mão descansando onde as de Nikolai estiveram, sentindo seus filhos se moverem suavemente com a música de seu pai. A peça fluiu perfeitamente para outra, e outra, cada uma mais gentil que a anterior. Ela estava quase dormindo quando a senhora Popescu veio verificá-la novamente. A governanta ajustou seus cobertores e sorriu com conhecimento de causa para a música que ainda tocava. Ele nunca tocou por tanto tempo antes, ela sussurrou. Não desde seus pais. Enquanto Ileana adormecia, a última coisa que ouviu foi a melodia mudando para uma canção de ninar, a mesma que Nikolai tocara semanas atrás, aquela que sua mãe uma vez tocara para ele. Em seus sonhos, ela imaginou um futuro onde música e risos enchiam esses corredores novamente, onde 3 pequenas crianças brincavam sob o olhar atento de seu pai, onde contratos e condições derretiam como neve na primavera. Uma tempestade de inverno feroz rugia do lado de fora da mansão. Mas dentro do quarto de Ileana, a atmosfera era ainda mais turbulenta. Aos 7 meses de gravidez, seu corpo estava lutando com as demandas de carregar trigêmeos. A doutora Ionescu fora chamada no meio da noite, quando o sistema de monitoramento detectou padrões preocupantes, tanto nos sinais vitais de Ileana quanto nos movimentos dos bebês. A pressão arterial dela está muito alta, explicou a doutora Ionescu para Nikolai, que estava de pé junto à janela, seus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o peitoril. Os bebês estão mostrando sinais de sofrimento. Precisamos considerar o parto precoce se as coisas não se estabilizarem nas próximas 24 horas. É muito cedo. Ileana protestou fracamente da cama, seu rosto pálido e abatido. Eles precisam de mais tempo. Nikolai virou-se bruscamente ao som de sua voz. Eles precisam de você saudável, ele disse, seu tom áspero com emoção que não conseguia esconder completamente. O que for preciso, o que custar apenas. Ele parou passando a mão pelos cabelos desgrenhados. A doutora Ionescu olhou entre eles, sua expressão suavizando. Vamos tentar alguns medicamentos primeiro. As instalações aqui são excelentes. Melhores que a maioria dos hospitais, na verdade. O Sr. Constantinescu não poupou despesas na montagem da suíte médica. Monitoraremos a situação de hora em hora. Enquanto a médica administrava os medicamentos necessários, Nikolai andava pelo quarto como um leão enjaulado. Cada bip do equipamento de monitoramento o fazia estremecer. Cada pequena mudança na expressão de Ileana o atraía para mais perto de sua cabeceira. Você deveria tentar descansar um pouco, Ileana disse suavemente depois que a doutora Ionescu saiu. Você não dorme há dias. Estou bem, ele disse automaticamente, então se pegou ao ver o olhar conhecedor dela. Como você pode estar preocupada comigo agora? Alguém tem que estar, ela respondeu. Então ofegou quando um dos bebês chutou particularmente forte. Nikolai estava ao lado dela instantaneamente, sua mão encontrando a dela sem pensamento consciente. Do que você precisa? Devo chamar a doutora Ionescu de volta? Ileana apertou sua mão. Apenas fique. Eles parecem mais calmos quando você está aqui. Ele se acomodou na cadeira ao lado da cama dela, ainda segurando sua mão. A tempestade lá fora combinava com seu tumulto interno, uma vida inteira de paredes, cuidadosamente construídas desmoronando diante de seus crescentes sentimentos, não apenas pelos bebês, mas pela notável mulher que os carregava. Me conte sobre sua casa, ele disse de repente, desesperado para distraí-la do desconforto. Sua vida antes de tudo isso. Ileana ficou quieta por um momento, sua mão livre descansando em sua barriga inchada. Cresci em Bucareste, em um pequeno apartamento com vista para o rio Dâmbovița. Minha mãe era professora, literatura e chinês clássico. Ela costumava dizer que toda história, mesmo as mais tristes, tinha beleza se você soubesse onde procurar. E seu pai? Ele partiu quando eu era muito jovem. Mal me lembro dele. Ela sorriu tristemente. Minha mãe nunca falou mal dele, apenas dizia que algumas pessoas não foram feitas para serem pais. Ela trabalhou tão duro para me dar oportunidades, para me mandar para boas escolas.
Quando consegui a bolsa para estudar na costa leste, ela ficou tão orgulhosa. Sua voz falhou, e Nikolai inconscientemente apertou seu aperto em sua mão. O que aconteceu? Câncer, Ileana sussurrou. Quando descobriram, já era tarde demais. Perdi minha bolsa tentando pagar por seus tratamentos. Maximi cartões de crédito, peguei empréstimos que não conseguia pagar. Quando ela se foi, não me restava nada. Sem diploma, sem dinheiro, sem casa. Por que você não voltou para a China? E admitir o fracasso? Decepcionar todos que acreditaram em mim? Ela balançou a cabeça levemente. Orgulho, suponho. Ou teimosia. Minha mãe sempre dizia que eu tinha demais de ambos. Nikolai olhou para suas mãos unidas, pensando sobre orgulho e teimosia, sobre paredes construídas para manter a dor à distância. Sua mãe estava errada sobre uma coisa, ele disse baixinho. Algumas pessoas não foram feitas para serem pais. Olhando para você agora, como você luta por esses bebês, como fala com eles, canta para eles em sua língua nativa quando acha que ninguém está ouvindo. Ele encontrou seus olhos. Você nasceu para ser mãe. No momento em que as palavras deixaram sua boca, ambos congelaram, lembrando-se do contrato que separaria Ileana dos bebês assim que nascessem. Nikolai começou a afastar sua mão, mas Ileana segurou-a. Obrigada, ela disse simplesmente, escolhendo aceitar o elogio pelo que era, uma verdade que nenhum deles podia negar, independentemente de documentos legais. Os bebês escolheram esse momento para se moverem em uníssono, criando uma onda visível pela barriga de Ileana. Apesar da situação séria, ela não pôde deixar de rir. Acho que eles estão tendo uma festa dançante lá dentro. A mão livre de Nikolai moveu-se para sua barriga, sentindo os movimentos. Eles são fortes, ele disse, admiração entrando em sua voz. Como a mãe deles. Antes que Ileana pudesse responder, um dos monitores começou a apitar urgentemente. Seu rosto empalideceu quando uma dor aguda a atingiu, e o mundo de Nikolai se estreitou para a visão dela em angústia. SRA. Popescu. Ele gritou, já alcançando seu telefone para ligar para a Dota Ionescu. Aguente firme, ele disse a Ileana, sua voz grossa de medo. Apenas aguente firme. Eu não posso perder. Mas o que exatamente ele não podia perder, permaneceu. Não dito enquanto a equipe médica corria para o quarto. A doutora Ionescu assumiu o comando imediatamente, dando ordens enquanto avaliava a situação. Durante tudo isso, Nikolai se recusou a deixar o lado de Ileana, sua mão ainda segurando a dela como se pudesse ancorá-la à segurança por pura força de vontade. Horas depois, quando a crise havia passado e Ileana dormia pacificamente sob forte medicação, Nikolai sentou-se em seu escritório com um copo de uísque intocado. O contrato estava aberto em sua mesa, sua linguagem legal de repente parecendo fria e desumana. Como ele poderia reduzir esta experiência, esses sentimentos, a meras cláusulas e condições? A senhora Popescu o encontrou ali quando o amanhecer. Chegou ainda olhando fixamente para o documento, que agora parecia mais uma prisão do que uma proteção. Ela está perguntando por você, a governanta disse gentilmente. Os bebês ficam mais ativos quando ouvem sua voz. Nikolai se levantou deixando o contrato em sua mesa. Enquanto caminhava para o quarto de Ileana, os primeiros raios de sol romperam as nuvens de tempestade, lançando longas sombras pelos corredores da mansão. Às vezes, ele estava começando a perceber. As coisas mais valiosas da vida não podiam ser contidas em contratos ou controladas por planejamento cuidadoso. Às vezes, elas simplesmente tinham que ser sentidas, abraçadas e apreciadas pelo tempo que durassem. Nos dias seguintes à crise de saúde, a dinâmica na mansão mudou drasticamente. Nikolai havia mudado seu escritório para a sala de estar adjacente ao quarto de Ileana, conduzindo reuniões de negócios via videoconferência, enquanto mantinha um olho vigilante em seus monitores. Sua presença, antes tão formal e distante, havia se tornado uma fonte constante de conforto. Você não precisa ficar, Ileana insistiu uma tarde,
observando-o equilibrar ligações telefônicas e documentos, enquanto estava sentado no que se tornara sua poltrona, designada perto da cama dela. Tenho certeza de que sua empresa precisa de você. Nikolai olhou para cima de seu laptop, olheiras escuras sob seus olhos, traindo sua falta de sono. Minha empresa tem executivos capazes. Neste momento, é aqui que preciso estar. Ele fez uma pausa, então acrescentou suavemente: onde quero estar. A admissão pairou no ar entre eles, outra rachadura na fachada profissional que ambos haviam tentado tão arduamente manter. Ileana sentiu os bebês se mexerem, como se respondendo à voz do pai, e sorriu apesar de seu cansaço. Eles sempre sabem quando você está aqui, ela disse, passando a mão sobre sua barriga inchada. Mesmo antes de você falar, eles ficam animados, observe. Ela estendeu a mão para ele. Nikolai hesitou apenas brevemente antes de deixar de lado seu trabalho e mover-se para sentar na beira da cama dela. Assim que sua mão tocou sua barriga, os movimentos dos bebês se tornaram mais pronunciados, visíveis mesmo através do material macio de sua camisola. Incrível, ele respirou, sua compostura habitual esquecida na maravilha do momento. Eles têm padrões distintos? Você consegue diferenciá-los? O rosto de Ileana se iluminou. Sim, o da esquerda é o mais ativo, sempre fazendo cambalhotas. O do meio é mais gentil, mas adora se esticar. E o terceiro, ela guiou sua mão para um lugar diferente. Este pequeno parece ser uma coruja noturna, assim como o pai. Você tem me observado andar de um lado para o outro à noite? Nikolai perguntou, um toque de constrangimento colorindo seu tom. A senhora Popescu me conta tudo, Ileana admitiu com uma pequena risada. Ela diz que você está desgastando o carpete fora da minha porta. Em vez de se afastar como ela esperava, a mão de Nikolai permaneceu em sua barriga, seu polegar acariciando distraidamente o local onde um dos bebês estava chutando. Pensei que tinha perdido você, ele disse baixinho, sua voz áspera com emoção. Todos vocês, durante a crise, nunca fiquei tão assustado na minha vida. Ileana cobriu a mão dele com a sua. Somos lutadores, estes pequenos. E eu. Não vamos a lugar nenhum. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las, e ambos enrijeceram quando a realidade voltou. De acordo com o contrato, era exatamente isso que ela faria. Ir embora, deixá-los para trás, nunca mais. Vê-los. Nikolai levantou-se abruptamente, movendo-se para a janela. O sol de fim de inverno lançava longas sombras em seu rosto, enquanto ele olhava para os jardins cobertos de neve. Minha mãe costumava dizer que o coração não entende contratos, ele disse, quase para si mesmo. Eu nunca soube o que ela queria dizer até uma batida na porta interrompeu o que quer que ele estivesse prestes a dizer. A senhora Popescu entrou com o chá da tarde e os medicamentos de Ileana, mas ela não estava sozinha. Atrás dela estava uma mulher mais velha e elegante, em um terno impecável. Senhora Ionescu, Nikolai disse, surpresa evidente em sua voz. Não esperava você até a próxima semana. A reunião do conselho foi adiantada, a mulher respondeu, seus olhos afiados absorvendo a cena, o equipamento médico, o escritório improvisado de Nikolai, a atmosfera íntima que ela claramente interrompera. Precisamos discutir a fusão de Constança. Claro, Nikolai endireitou-se, sua máscara, de negócios deslizando de volta ao lugar. Podemos usar meu escritório. Mas antes que ele pudesse sair, Ileana ofegou suavemente quando todos os 3 bebês pareceram se mover de uma vez. Sem pensar, Nikolai estava de volta ao seu lado, uma mão em sua barriga, a outra apoiando suas costas. Você está bem? Devo chamar a doutora Ionescu? Estou bem. Ileana o tranquilizou, tocada por sua preocupação instantânea. Eles estão apenas muito ativos agora. Talvez não queiram que você vá embora. Ela quis dizer como uma piada leve, mas a expressão de Nikolai suavizou de uma maneira que fez seu coração pular. A senhora Ionescu limpou a garganta de forma significativa. O conselho está esperando, Nikolai. Ele se levantou relutantemente. Senhora Popescu, por favor, fique com ela.
Me ligue imediatamente se algo mudar. Para Ileana, ele acrescentou mais suavemente: voltarei em breve. Depois que ele saiu, a senhora Ionesco ficou por um momento, estudando Ileana com uma expressão ilegível. Conheço Nicolae Constantinescu. Há 20 anos, ela disse finalmente. Nunca o vi assim. Assim como? Ileana perguntou, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. Feliz. Com essa simples palavra, a mulher se virou e saiu, deixando Ileana para ponderar suas implicações. Naquela noite, após outra rodada de monitoramento e medicamentos, Ileana estava deitada na cama ouvindo o som agora familiar de Nicolae tocando piano. A melodia era nova, algo doce e ansiante que a fazia pensar em manhãs de primavera e novos começos. A senhora Popescu estava sentada em sua cadeira habitual, tricotando o que parecia ser um cobertor de bebê. Ele está compondo, ela disse, acenando com a cabeça em direção à música. Primeira vez desde que sua mãe faleceu. Ela sempre dizia que a música era a linguagem do coração quando as palavras falhavam. Ileana fechou os olhos, deixando a música envolvê-la. Os bebês se moviam suavemente, acalmados pela melodia que seu pai estava criando apenas para eles. Naquele momento, ela se permitiu imaginar um futuro diferente, um onde contratos não existiam, onde o amor era suficiente, onde ela poderia assistir essas vidas preciosas crescerem e florescerem. A música cresceu, enchendo a mansão com suas notas esperançosas, e Ileana sentiu lágrimas deslizarem por suas bochechas. A senhora Popescu fingiu não notar, mas seu sorriso conhecedor dizia tudo o que as palavras não podiam. Às vezes, a governanta pensou, os maiores negócios eram aqueles que desmoronavam, abrindo espaço para algo muito mais valioso tomar seu lugar. A primavera chegou cedo naquele ano, trazendo consigo uma onda de flores de cerejeira e ansiedade crescente dentro das paredes da mansão. Aos 8 meses de gravidez, Ileana havia se estabilizado o suficiente para fazer curtas caminhadas no minucincinuzento jardim, sempre com Nicolae pairando protetoramente por perto. O berçário estava completo. 3 berços idênticos feitos da melhor madeira de bordo, paredes pintadas em tons suaves de verde-mar e um grande assento de janela com vista para os jardins florescentes. Ileana estava na porta do berçário. Uma tarde, uma mão apoiando suas costas enquanto contemplava o quarto cuidadosamente preparado. Cada detalhe falava de amor e antecipação, desde o mural de constelação pintado à mão no teto, até a cadeira de balanço antiga que Nicolae havia enviado da propriedade de sua família na Moldávia. Você gosta? A voz dele a surpreendeu. Ela não o ouvira se aproximar, muito perdida em seus pensamentos sobre o que poderia ter sido. É perfeito, ela sussurrou, tentando memorizar cada detalhe. Em breve, essas seriam suas únicas lembranças das vidas que carregava, esses momentos quietos, esses sonhos quase compartilhados. Nicolae moveu-se para ficar ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. A cadeira era da minha mãe, ele disse suavemente. Ela costumava me balançar por horas quando eu não conseguia dormir, cantando antigas canções de ninar que sua avó lhe ensinara. É linda. A voz de Ileana falhou quando um dos bebês chutou, como se respondendo à proximidade do pai. Sem pensar, ela pegou a mão dele, colocando-a onde seu filho estava se movendo. A respiração de Nicolae ficou presa ao contato. Em vez de se afastar como teria feito antes, ele se aproximou, sua outra mão vindo descansar na parte baixa das costas dela, apoiando-a. Eles ficaram assim em silêncio confortável, sentindo seus filhos se moverem sob suas mãos unidas. Me conte sobre as personalidades deles novamente, ele pediu, algo vulnerável em sua voz. Ileana sorriu, guiando sua mão para diferentes pontos em sua barriga. Este, o acrobata, acho que será o aventureiro. Sempre o primeiro a tentar coisas novas, a ultrapassar limites. Ela moveu sua mão ligeiramente. O irmão aqui, o gentil, será o pacificador, aquele com o coração bondoso. Finalmente, ela deslocou seu toque uma última vez. E esta pequena coruja noturna será o pensador, o sonhador, talvez um músico como o pai.
Como a mãe, Nikolai corrigiu suavemente. Ao seu olhar surpreso, ele explicou. Eu ouvi você cantando para eles em mandarim quando acha que ninguém está ouvindo. Sua voz é linda. Ileana sentiu lágrimas picar seus olhos. Minha mãe costumava cantar essas músicas para mim. Ela dizia que a música era uma ponte entre corações, que podia dizer coisas que as palavras não conseguiam expressar. O que você diria? Nikolai perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Se pudesse dizer qualquer coisa sem contratos ou consequências. A pergunta pairou entre eles, pesada com sentimentos não ditos. Ileana virou-se para encará-lo, ainda segurando sua mão contra sua barriga. Eu diria que algumas coisas valem mais do que todo o dinheiro do mundo. Que algumas conexões não podem ser negadas ou ignoradas, não importa o quanto tentemos. Que às vezes o coração sabe melhor que a cabeça o que é realmente valioso. A mão livre de Nikolai veio acariciar sua bochecha, enxugando uma lágrima que ela não percebera que havia caído. E se eu dissesse que cada vez que ouço você cantando para eles, cada vez que o sinto se mover, cada vez que vejo você sorrir, eu esqueço de contratos e arranjos? Que o pensamento de você partir me faz sentir como se estivesse perdendo minha família novamente? Nikolai, a voz de Ileana tremeu. Sei o que o contrato diz, ele continuou, sua fachada profissional desmoronando completamente. Sei o que concordamos. Mas, observando você nesses últimos meses, vendo como você os ama, como luta por eles, a maneira como você trouxe música e calor de volta a esta casa. Ele tomou um fôlego trêmulo. Me pego desejando coisas que jurei nunca mais querer. Antes que Ileana pudesse responder, uma dor aguda a fez ofegar. Os braços de Nikolai a envolveram instantaneamente, apoiando seu peso enquanto seus joelhos cediam. Ileana? O que há de errado? Ela agarrou seus braços tentando respirar através da contração. Acho que eles estão prontos para nos conhecer. Os próximos minutos foram um borrão de atividade. A senhora Popesco apareceu como se convocada por magia, já ao telefone com a doutora Ionesco. A equipe médica, que estava de prontidão, correu para preparar a suíte de parto totalmente equipada que Nikolai havia instalado meses atrás. Enquanto ajudavam Ileana a ir para a ala médica, ela manteve seu aperto na mão de Nikolai. Fique comigo, ela pediu, vulnerabilidade clara em sua voz. Ele levou suas mãos unidas aos lábios, pressionando um beijo suave em seus nós dos dedos. Não vou a lugar nenhum, ele prometeu. E ambos sabiam que ele queria dizer mais do que apenas o momento imediato. Quando outra contração a atingiu, Ileana olhou para o homem que começara como seu empregador, tornara-se o pai de seus filhos e, de alguma forma, contra todas as probabilidades e planos cuidadosos, começara a reivindicar um pedaço de seu coração. Nikolai, ela conseguiu dizer entre respirações controladas. Sim, eu também desejo essas coisas. Seus olhos encontraram os dela, cheios de emoções poderosas demais para palavras. Ao redor deles, a equipe médica trabalhava eficientemente, monitores apitavam e a doutora Ionesco dava instruções. Mas naquele momento eram apenas eles, duas pessoas que haviam tentado tratar o maior milagre da vida como uma transação comercial, apenas para descobrir que alguns contratos foram feitos para serem quebrados. As próximas 12 horas testaram cada grama de força que Ileana possuía. A suíte médica, apesar de seu equipamento de última geração e ambiente confortável, tornou-se um campo de batalha onde ela lutou pela chegada segura de seus bebês. Durante todo esse tempo, Nikolai nunca deixou seu lado, sua presença constante, ancorando-a através de ondas de dor e exaustão. Você está indo maravilhosamente, a doutora Ionesco encorajou quando outra contração atingiu o pico. O primeiro bebê está quase aqui. Ileana apertou a mão de Nikolai com mais força, tirando força de seu apoio inabalável. O frio homem de negócios que uma vez propusera esse arranjo com indiferença clínica havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem transformado, pelo amor, seus olhos nunca deixando o rosto de Ileana, sua voz suave com encorajamento e preocupação. Posso ver a cabeça, anunciou a doutora Ionesco. Mais um empurrão, Ileana.
Com um esforço final, Ileana trouxe seu primeiro filho ao mundo. O som de um choro forte preencheu a sala e a mão de Nikolai tremeu na dela. É um menino. A doutora Ionescu sorriu, colocando o pequeno embrulho no peito de Ileana. E ele é perfeito. Ileana olhou maravilhada para o pequeno rosto pressionado contra sua pele, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Olá, meu pequeno acrobata, ela sussurrou, em mandarim, reconhecendo o bebê ativo que dançara dentro dela por meses. Nikolai tocou a bochecha de seu filho com um dedo trêmulo. Ele é lindo, ele respirou, sua voz grossa de emoção, assim como a mãe dele. Antes que Ileana pudesse responder, outra contração a lembrou que sua jornada não havia terminado. O segundo bebê, sua alma gentil, chegou 15 minutos depois. Uma menina com os impressionantes olhos azuis de seu pai. Sua filha, a doutora Ionescu anunciou, colocando o segundo bebê ao lado de seu irmão no peito de Ileana. A compostura de Nikolai rachou completamente a visão de sua filha. Uma lágrima rolou por sua bochecha enquanto ele acariciava o cabelo escuro dela. Ela se parece exatamente com você. Ele disse a Ileana, admiração e amor claros em sua voz. O terceiro bebê, sua coruja noturna, os fez esperar mais 20 minutos antes de se juntar a seus irmãos. Outro menino menor que os outros, mas com um choro feroz que os fez rir entre lágrimas. 3 bebês perfeitos, a doutora Ionescu declarou, após examinar cada um minuciosamente. Você foi maravilhosa, Ileana. Enquanto a equipe médica limpava e examinava os bebês, Nikolai pressionou sua testa contra a de Ileana, suas mãos emoldurando seu rosto. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por este milagre, por todos os 3 milagres. Ileana inclinou-se para seu toque, exausta, mas mais feliz do que jamais estivera. Eles são incríveis, não são? Sim, ele concordou, mas seus olhos estavam fixos no rosto dela, e não nos bebês. Completamente incríveis. Senhora Popescu apareceu com cobertores quentes e lágrimas felizes nos olhos. O berçário está pronto, ela anunciou, ajudando as enfermeiras a acomodar os bebês em seus berços. Embora eu suspeite que nenhum de nós dormirá muito esta noite. Um por um, a equipe médica partiu, deixando apenas a doutora Ionescu para monitorar Ileana e os bebês. A médica sorriu para a cena diante dela, Ileana recostada na cama com os 3 bebês amamentando, Nikolai empoleirado ao seu lado, incapaz de parar de tocar suas pequenas mãos e pés. Eles precisam de nomes, Ileana disse suavemente, observando seu filho agarrar o dedo de Nikolai com surpreendente força. Nikolai assentiu, acariciando gentilmente a bochecha de sua filha. Eu estava pensando, você consideraria dar a eles nomes que honrem ambas as suas heranças, algo que una sua ancestralidade chinesa e romena? O coração de Ileana se encheu com sua consideração. Eu adoraria isso. Juntos, eles nomearam seus filhos, cada nome cuidadosamente escolhido, para refletir suas personalidades únicas e herança compartilhada. Seu primogênito ativo eles chamaram de Mihai Lei, a filha pacífica de Sofia May, e seu caçula contemplativo de Alexandru Jun. Quando o amanhecer rompeu sobre a mansão, pintando a suíte médica com uma luz dourada suave, Ileana observou Nikolai, segurando sua filha. Seu rosto estava transformado por uma alegria que ela nunca vira antes. Toda pretensão de arranjos comerciais, esquecida no amor puro, brilhando em seus olhos. Eu nunca soube, ele disse baixinho, sem tirar os olhos do rosto, adormecido de Sofia. Eu nunca soube que poderia ser assim. Assim como se meu coração estivesse cheio demais para conter tudo. Como se tudo o que eu achava que era importante, dinheiro, poder, controle, não significasse nada comparado a este momento. Ele olhou para Ileana, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Comparado a todos vocês, o contrato jazia esquecido em seu escritório, seus termos legais frios sem sentido, diante da realidade calorosa que haviam criado juntos. Enquanto seus bebês dormiam pacificamente em seus braços, Ileana e Nikolai trocaram um olhar que falava de novos começos, de paredes desmoronando, de corações se abrindo
para possibilidades que nenhum deles ousara imaginar antes. Lá fora, o sol da primavera banhava as flores de cerejeira em luz dourada e, em algum lugar à distância, um pássaro começou a cantar. Era uma manhã de nova vida, de recomeços, de amor se libertando das restrições de planos cuidadosamente elaborados. Na suíte médica, uma família que começara como um arranjo comercial se viu transformada pela magia mais pura de todas, o amor de uma mãe, a devoção de um pai e o milagre de 3 pequenos corações batendo em perfeita harmonia com os seus. Um mês após o nascimento dos trigêmeos, a mansão havia se transformado de um monumento frio ao sucesso em um lar, caloroso, cheio de gorjeios de bebês e suaves canções de ninar. O dia que Ileana temia, aquele especificado no contrato para sua partida, pairava a apenas algumas horas de distância. Ela estava de pé no berçário, memorizando cada detalhe dos rostos adormecidos de seus bebês, seu coração se partindo a cada minuto que passava. Mihailei, seu primogênito aventureiro, dormia com seus pequenos punhos erguidos, como se estivesse pronto para abraçar os desafios da vida. Sofia May, pacífica, mesmo no sono, agarrava o cobertor de seda que a senhora Popesco havia feito para ela, e o pequeno Alexandru Jun, fiel à sua natureza, lutou contra o sono por mais tempo antes de finalmente se render aos sonhos. A mala de Ileana esperava junto à porta, embora cada fibra de seu ser gritasse contra partir. Como ela poderia se afastar dessas vidas preciosas? Do homem que roubara seu coração, apesar de todos os seus planos cuidadosos para manter as emoções à distância? Você acordou cedo. A voz de Nikolai veio da porta. Ele parecia tão exausto quanto ela se sentia. Todos eles haviam ficado acordados a maior parte da noite com a cólica de Alexandru. Eu precisava de mais tempo com eles, Ileana sussurrou tentando manter sua voz firme, para lembrar de tudo. Nikolai entrou no berçário, seu andar confiante habitual hesitante. Em sua mão, ele segurava um documento familiar, o contrato, que os unira e agora deveria separá-los. Fiquei sentado em meu escritório a noite toda, ele disse, sua voz áspera de emoção, olhando para este pedaço de papel que supostamente deveria ditar nossas vidas, tentando me convencer de que é para o melhor, que manter meu coração trancado é mais seguro. Ele se moveu para ficar ao lado dela nos berços. Mas então eu ouvi você cantando para eles às 3 da manhã. Vi você dançar com Sofia para acalmá-la. Vi como Mihai se ilumina ao som da sua voz. Senti a paz em Alexandru quando você o segura. As lágrimas de Ileana caíam livremente agora. Nikolai, por favor, não torne isso mais difícil. Passei minha vida construindo muros, ele continuou, tratando o amor como um risco comercial a ser evitado. Mas estes últimos meses, observando você carregar nossos filhos, vendo sua força, sua graça, seu amor incondicional, ele ergueu o contrato. Isto não vale o papel em que está impresso comparado ao que criamos juntos. Com movimentos deliberados, ele rasgou o contrato ao meio, depois em quartos, depois em pedaços menores, até que flutuassem para o chão do berçário como confete. Ileana olhou para ele, mal ousando respirar. O que você está fazendo? Algo que deveria ter feito meses atrás. Nikolai pegou suas mãos nas dele. Fique, não como uma barriga de aluguel, não como uma funcionária, mas como a mãe deles, como minha parceira, como a mulher que me ensinou que o verdadeiro legado não é sobre dinheiro ou poder, é sobre amor e família e a coragem de se permitir sentir tudo o que a vida oferece. Mas seus planos cuidadosos, sua necessidade de controle. Planos mudam, corações mudam, eu mudei. Ele enxugou suas lágrimas com dedos gentis. Estas crianças precisam da mãe delas. E eu... Ele tomou um fôlego trêmulo. Eu preciso de você. Não apenas como a mãe deles, mas como a mulher notável que trouxe música de volta à minha vida, que me mostrou como é a verdadeira força que me fez acreditar no amor novamente. Como se fosse uma deixa, Sofia começou a se agitar, seus pequenos gemidos rapidamente se juntando aos choros de seus irmãos. Juntos,
Ileana e Nicolai se moveram para confortá-los, sua dança praticada de paternidade fluindo naturalmente. Enquanto Ileana levantava Alexandru, balançando-o gentilmente para acalmá-lo, Nicolai acomodava Sofia em um braço e Mihai no outro. Formamos uma boa equipe, ele disse suavemente, observando-a com o caçula. Formamos, Ileana concordou, seu coração tão cheio que parecia que poderia explodir. Mas, Nicolai, você tem certeza? Isso não é o que você planejou. Ele atravessou o quarto até ela, seus filhos aninhados entre eles. Algumas das melhores coisas da vida não são planejadas. Meus pais me ensinaram isso, mas eu esqueci, que até você me lembrar. Equilibrando cuidadosamente os bebês, ele alcançou seu bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Mandei fazer isso semanas atrás, mas estava com muito medo de ouvir meu coração. Ileana ofegou quando ele conseguiu abrir a caixa com uma mão, revelando um anel deslumbrante que combinava elementos de design oriental e ocidental. Case-se comigo, ele disse, sua voz cheia de amor e certeza. Não por causa de um contrato ou obrigação, mas porque o que temos é real e precioso e vale a pena lutar por. Case-se comigo porque nossos filhos merecem crescer vendo como é o amor verdadeiro, assim como eu vi com meus pais. Sim, Ileana sussurrou, então mais alto. Sim. Os bebês, sentindo a alegria de seus pais, gorjearam e balbuciaram felizes. Enquanto o sol da manhã pintava o berçário em tons de ouro e promessa, Nicolai e Ileana ficaram rodeados por seus filhos, seu amor e os restos rasgados de um contrato que os unira, mas não pôde manter seus corações separados. A senhora Popescu os encontrou ali mais tarde, todos os 5 espremidos na antiga cadeira de balanço, os bebês adormecendo enquanto Ileana cantava suavemente uma canção de ninar chinesa e Nicolai acompanhava. A governanta sorriu, lembrando-se de outro casal que uma vez enchera estes corredores de amor e música. Enquanto ela fechava silenciosamente a porta do berçário, ouviu a voz de Nicolai se juntar à de Ileana na canção, sua harmonia tão perfeita quanto o amor que haviam encontrado um no outro. 6 meses depois, os jardins da mansão floresciam, com flores de cerejeira, enquanto Ileana caminhava pelo corredor em um vestido que combinava tradições chinesas e romenas. Os trigêmeos, segurados pela senhora Popescu e pela doutora Ionescu, observavam com olhos arregalados de admiração, enquanto seus pais prometiam amar um ao outro para sempre. E quando Nicolai tocou piano na recepção, uma peça que ele compusera para Ileana e seus filhos, não havia um olho seco entre os convidados. O amor, eles haviam aprendido, não podia ser contido em contratos ou controlado por planos cuidadosos. Ele crescia à sua própria maneira, em seu próprio tempo, transformando arranjos comerciais em laços do coração e transformando 2 almas solitárias em uma família unida pelo amor, música e 3 batimentos cardíacos milagrosos.